Pedro aqui ficou tremendo atrás, mas na próxima vez vai ser você mesmo, tá, Pedro? Vai ser você que vai pregar. Então eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Feche seus olhos, vamos estar orando para que Deus venha não abençoar a palavra que já é abençoada, mas para Deus abrir nossos corações, para que nós venhamos receber o que Deus colocou no coração do nosso pastor. Aleluia. Amantíssimo Deus, vede aí, Senhor, amado teu filho na tua presença. Senhor, queremos, ó Deus, queremos te pedir que tu venha abrir os nossos corações, Senhor, para receber a sua palavra. Senhor amado, sabemos, ó Deus, querido, que tu és um Deus grande, poderoso, soberano, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seja com teu filho, Senhor, usando, Senhor amado, conforme tu tem usado sempre. Senhor amado, abre nossos entendimentos para entendermos, Senhor, aquilo que tu queres falar conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor da Mãe Igreja, para o Senhor Jesus. Amém. Amém. Estou muito feliz de estar aqui na desse Palomar. É a segunda vez que eu vim aqui. Glória a Deus. E eu creio que Deus, nessa noite, nos reuniu aqui para falar conosco. Amém. É muito importante, irmãos, que você entre na casa de Deus e fale para Ele: Senhor, eu necessito ouvir a Tua voz. E a Tua voz mude algo de Que assim seja, Senhor. Porque nós não estamos diante de qualquer pessoa. É verdade. Nós estamos diante do nosso Deus. Oh, glórias. Aleluias. Aleluia. Ele enviou o Senhor Jesus para morrer no nosso lugar. Amém. Eu quero orar nesse momento, pedir ao Senhor. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, é um privilégio estar em Tua casa, reunidos, ó Pai, com Teus filhos, Pai. Deus, nós entramos de uma forma, mas não queremos sair da mesma forma. Nós sabemos que, ó Pai, quando nós entramos em Tua presença, Pai, algo acontece. Ó Deus, eu peço nesta hora, Pai Santo, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, venha ministrar em nossos corações. Pai Santo, eu quero repreender no Teu nome, Pai, toda ação maligna, todo impedimento de ouvir e entender a Tua palavra nesta noite, Pai. Tudo aquilo que veio, ó Pai, para destruir a comunhão com o Senhor, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia seja conosco nessa noite. É a oração que nós fazemos ao Senhor, já te agradecemos, Pai, pela vitória dessa noite, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Irmão, vamos aproveitar que nós estamos de pé. Eu quero meditar na palavra do Senhor. Eu não sou aquele grande pregador, não. É pura misericórdia de Deus que Ele nos usa, né? É verdade. Para falar, para anunciar a Tua palavra. Quero ler dois textos. Primeiro eu quero ler em Salmos 25, versículo 12. Tem palavra que fala muito conosco. Oh, Senhor. Salmo 25, versículo 12 e 13. Depois eu quero ler também Lucas 12, 16 a 21. Diz a palavra do Senhor assim. Amém? Todos acharam, irmão? Salmos 25, 12 e 13. Depois nós vamos ver Lucas 12, 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Agora vamos mais à frente e vamos ler lá no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 16. Onde a palavra do Senhor diz assim: lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho aonde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens.
Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos dias. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tem preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Amém? Amém. Pode assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, esses dois textos, nos fala de escolhas que nós precisamos no nosso dia a dia tomar. A vida é feita de escolha. Você nessa noite escolheu estar aqui. Aleluia. Você escolheu colocar essa roupa. Glória a Deus. Você escolheu colocar um perfume. Você escolheu a pessoa que você vai casar. Você escolheu o bairro que você quer morar. Você escolheu a profissão. Então isso demonstra que a nossa vida é 24 horas tomando decisões, escolhendo. E o texto que nós acabamos de ler lá em Salmos diz que aquele que teme o Senhor, Deus, Ele ajuda, Ele ensina, Ele capacita a escolher coisas boas. E quando nós olhamos esse texto aqui, de Lucas 12, nós vamos vendo também que esse homem, ele teve o poder de escolher. Você escolheu estar aqui hoje, nessa noite. O que você vem apresentar ao Senhor da sua vida? O que você quer de Deus? Porque esse lugar não é um lugar qualquer. Verdade. Esse lugar é um lugar diferente de todos os lugares. Aleluia. Glórias a Deus. Passamos ali, tinha muita gente sentada em frente a uma TV assistindo um clássico do futebol brasileiro. Escolheram ir para lá. Verdade. Mas a melhor escolha foi você quem fez. Oh, glórias. De vir até a casa do Senhor. Obrigado, meu rei. Ouvir a voz dele. Porque nessa noite eu creio que o Espírito Santo já está agindo aqui nesse lugar. Oh, glória, eu creio. Eu Eu acredito, Pai. O Espírito Santo já falou com você, mas muito mais ele quer falar. Em nome de Jesus. Então nós precisamos pedir a Deus: Deus, fala comigo. Eu não posso fazer nesse momento um momento de todo domingo estar aqui e sair da mesma forma. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo que está em nosso meio é aquele que nos ajuda falando o nosso coração. As dificuldades, os problemas se apresentam a todo mundo, independentemente do credo religioso. Mas quem tem Deus, ele vai rompendo em fé. Aleluia. E através das suas escolhas, as suas decisões, firmadas em Deus, que nos dá sabedoria, é que nós escolhemos e temos vitórias em Deus. Amém. E nessa noite eu quero meditar um pouco sobre essa parábola que o Senhor Jesus contou aqui. Ele contou uma parábola de um homem que era um homem de sucesso, era um homem rico, um homem inteligente, um homem que tinha feito várias escolhas corretas na sua vida e agora ele está desfrutando de tudo aquilo que ele escolheu. Então a vida ela é mesmo assim. Nós comemos do fruto das nossas escolhas. Verdade. E nós vamos caminhando, semeando, colhendo, caminhando, semeando, colhendo. Por isso nós temos que tomar muito cuidado a hora que nós estamos plantando alguma coisa para o nosso futuro ou construindo através das nossas escolhas e tirando dela uma semeadura. O texto diz que esse homem ele tinha feito muitas escolhas inteligentes e muitas escolhas interessantes. Se você observar lá no versículo 16, eu peço que você volte agora para a palavra do Senhor. Versículo 16 diz assim: ele lhes proferiu uma parábola. O homem rico, ele lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E o texto nos diz que, quando nós lemos esse texto, falando que o homem, ele plantou e agora ele estava colhendo, ou seja, ele era um homem fazendeiro, ele tinha muitas terras e essas terras produziram com abundância, ou seja, ele plantava
e ele colheu uma grande colheita. E ali, esse texto também nos mostra que agora ele estava diante de muitas decisões. E a decisão que ele toma agora, ele estava preocupado. Ele tinha que tomar uma decisão, e no versículo 17, ele diz, agora eu preciso fazer alguma coisa. No versículo 17 diz assim, e arrazoava consigo mesmo. É, Deus. Você vem pensando para cá. Você, enquanto estava tomando banho, lá pela manhã você estava pensando, eu quero ir para a igreja, e Deus vai falar comigo, Deus precisa falar comigo. Este homem também estava assim. Agora ele tinha apontado, uma grande colheita estava diante dele, e ele precisava tomar o quê? Uma decisão. Ele estava preocupado, ele estava pensando, dizendo assim, o que farei, pois não tenho aonde recolher os meus frutos. Então o texto nos mostra aqui que a colheita foi tão grande, o sucesso daquele homem foi tão grande, que ele não tinha ainda sabedoria de o que ele ia fazer. Ele era um homem de sucesso, um homem grande, um homem famoso, cheio, a fazenda cheia. O que eu vou fazer agora? Esse texto nos diz, irmão, no versículo 18, ele diz assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir os meus celeiros, eu vou reconstruir maiores e recolherei ali todo o meu produto, todos os meus bens. Isso é normal, irmão. Vamos olhar de forma natural. É claro que a produção foi muito grande. E era hora de ampliar os celeiros, era hora de gastar tempo, gastar dinheiro, gastar as suas forças. E ele estava em expansão, crescendo profissionalmente. Talvez os vizinhos que olhavam para ele e diziam, olha, esse homem é um homem de sucesso, é um grande empresário, é um grande fazendeiro, ele é rico, é um homem de sucesso. E a cada dia que passa, ficando mais rico. E é muito interessante, irmãos, que tem sempre alguém observando a gente. É verdade. Você nunca passa despercebido. Desse jeito. Então as pessoas estão olhando. E olhar aquele homem, os pensamentos daquele homem, a plantação daquele homem, tudo aquilo que ele fez estava acontecendo ao redor, e as pessoas olhando, e ele pensando, e executando, pensando e executando. Aleluia! Então, resumindo aqui, ele era um homem trabalhador, porque ninguém produz nada se não trabalhar. Verdade. Ele estava construindo seus sonhos, e Deus estava ali abençoando ele, e abençoando os seus projetos. Irmãos, o sol e a chuva vêm para todos. Verdade. Deus, é Deus misericordioso, não quer ninguém passando por necessidade. Aleluia. Então ele estava aqui agora, tomando posse daquilo que ele plantou e ele colheu. Só que no versículo 19, diz que aquele homem estava tão bem, que ele disse consigo mesmo. Ele diz assim, eu tenho muito para viver, eu tenho muito tempo, eu tenho muitos anos, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, às vezes, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, se nós não tomarmos cuidado de entender que nós somos meros mordomos, que nós não temos nada se não for a mão de Deus. É verdade, Senhor. O ar que você respira. Toda a glória é tua, Senhor. Aleluia. Tudo é dele. Glória a Deus. Tudo é dele. E ele tem o controle de tudo. E esse homem, que tinha produzido muito para muitos anos, e com essa renda, ele teria muitos lucros e ficaria tranquilo. Por isso aqui que ele fez essa reflexão, a ponto de dizer para a sua alma, descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, ele estava falando para a alma dele, fica tranquila. Então, irmãos, até aqui, olhando o trabalhador, e eu contando essa passagem para os irmãos, você pode ver um homem com a sua caminhonete, de um lado para o outro,
dando orientação aos empregados. E à noite, quando ele vai dormir, depois de conquistar, depois de ele plantar e colher, ele coloca a cabeça no seu travesseiro, agora descansa, dorme, regala-te. Então até aqui essa história ela está tranquila, está legal. Até aqui esse homem é admirável. Olhar para esse homem inteligente e tudo aquilo que ele desejou, ele conquistou. E quando esse homem estava satisfeito, e quando esse homem ele dizia para a sua alma dos seus bens, tudo foi adquirido. Mas chega no momento da parábola que o Senhor Jesus conta. O Senhor fala assim, olha, mas Deus disse. É muito sério isso. Você foca um fazendeiro andando de um lado para o outro. É como você também vê as pessoas andando de um lado para o outro, mas só Deus conhece o coração das pessoas. Com certeza. Lembra de Asaf no Salmo 73? Ele faz a mesma coisa. Ele começa a admirar os ricos. Depois ele fala, não sei se vale a pena eu também ser crente, não. Eles têm tudo, eles fazem coisas erradas, têm tudo. Irmãos, mas a vida não é para ser olhada, vista do ponto de vista humano. Verdade. Deus é Espírito. Deus é Senhor. Quando nós temos esse entendimento da Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá a capacidade de entender o sentido da vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Somente a esse mundo, aquilo que nossos olhos estão vendo. Esse tempo ele nos diz assim, mais Deus, esse mais Deus, tem muito a dizer aqui, nesse versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem tem preparado, para quem será? Eu quero dizer para você nessa noite que as nossas decisões precisam estar firmadas em Deus. É verdade. Na Bíblia. Meu Deus, aleluia. Obrigado, papai. Esse homem, por algum momento, ele parecia aos olhos das pessoas que ele estava muito bem. É o momento que nós refletimos. O homem de que todos queriam ser igual a ele, que caminhava em expansão, em crescimento dos seus negócios, tudo estava indo bem para a sua vida. Mas a Bíblia nos diz que o olhar de Deus era diferente do que o olhar das pessoas. É assim mesmo. Você fica olhando aquela pessoa passando com um carrão, aquela pessoa com uma ponta curta. É desse jeito. Mas quem é essa pessoa? Pai. Onde está o coração dela? Assim, as pessoas olhavam para esse homem. O olhar de Deus era diferente. Irmãos, nas fazendas ao redor daquele homem, ele era admirável por sua inteligência. Mas Deus chama aquele homem de louco. Aí pensamos, ele era um fazendeiro, será que Deus chamou aquele homem de louco por ele ser um fazendeiro? Ele trabalhou muito para adquirir aquela fazenda, mas será que Deus chamou ele de louco porque ele trabalhou muito? Ele era um homem que se preocupava com o seu futuro, mas será que Deus chamou aquele homem de louco porque ele estava pensando no seu futuro? Não. Não são nenhuma dessas indagações. Deus ele olhou para aquele homem por uma simples razão, irmãos. Ele tinha preparado tudo. Ele tinha sucesso em todos os seus negócios, com muito do seu trabalho. Ele havia pensado em tudo, em sua vida material, mas ele havia esquecido de uma coisa muito, não pouco, mas muito importante, que nesse último dia que nós estamos vivendo, irmãos, tem se repetido. Nós estamos vendo muitas pessoas prosperando, muitas pessoas cercadas de ouro, de dinheiro, muitas pessoas famosas, muitos influenciadores, muitas pessoas que parece que está todo mundo ganhando dinheiro, menos eu. Assim, irmãos,
vivia esse homem. Mas a Bíblia, ela diz: louco. É desse jeito, o homem que Senhor. olha para esta vida É, Deus. e se esquece das coisas espirituais. Misericórdia, Senhor. Louco é aquele que passa por essa vida e se esquece de Deus. Meu Deus. A Bíblia diz que é o miserável, o homem que não olha além do agora. Esse homem trabalhou para viver e se esqueceu de trabalhar, de preparar para morrer. Você pode dizer: mas pastor, que ele vai preparar para morrer? Olha, irmãos, eu não sou garoto, mas a experiência do nosso dia a dia, todo dia mostra a Bíblia acontecendo. Todo dia. Eu me lembro quando eu era criança e eu fui num velório. E naquele velório tinha 2 caixões, que eram a mãe e um filho que tinha falecido. A mãe, o filho morreu, depois a mãe soube que o filho morreu, fartou, morreu também. Colocaram os 2 no mesmo dia. Mas eu, criança, tinha mais ou menos que uns 8, 9 anos, brincando com o caixão aqui assim, e passava debaixo do caixão. Sem maldade nenhuma. Mas hoje, irmãos, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Aleluia. É desse Mas jeito. o dom gratuito de Deus é Oh, glórias. Aleluia, Senhor. então a palavra de Deus, ela nos dá entendimento. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus dá cura. A palavra de Deus dá sabedoria. A palavra de Deus dá entendimento. A palavra de Deus dá discernimento para a gente viver. Aleluia. Nós não podemos ser crente de viver somente dentro da casa do Senhor e esquecer que a vida está acontecendo enquanto nós estamos vivendo. Glória a Deus porque você está aqui para ouvir isso. Amém. Glória a Deus porque você está respirando. Glória a Deus. Você está andando. Aleluia. Você decidiu Glória, 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 glórias a Deus. E você vai morando em Oh, meu Pai, obrigado, Senhor. Eu creio. Eles não estão nem preocupados. Eles estão preocupados com o jogo do Flamengo, o jogo do Fluminense, o jogo do Botafogo. Estão preocupados com a Copa do Mundo. Quem disse que nós vamos assistir a Copa do Mundo? É desse jeito, Senhor. Jesus pode voltar de morar. É verdade. Ele disse que ele vem. E ele vai vir em nome de Jesus. Então a nossa vida deve estar voltada para o céu, para a palavra de Deus, para o cumprimento daquilo que Deus está fazendo nesses dias. E existem muitas distrações, irmãos. Muitas distrações para que você não pense na eternidade, para que você não pense em Deus. E uma delas é o trabalho. Eu conheço pessoas que trabalham de domingo a domingo, não param para pensar na sua vida, na sua eternidade. E Deus fala: louco, porque esquecem de Deus. É verdade. A pior coisa é quando nós não estamos mais enxergando o mundo espiritual. E esse texto diz que o Senhor chamou ele de louco. Ele achou que ele ia viver aqui na terra para sempre. Ele acha que nunca vai morrer. E se morrer daqui a uns 100 anos, tá bom. Não sabemos. Aleluia. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas o meu avô morreu com 96 anos, eu acho que também vou morrer por aí também. Pessoas que pensam assim. Mas na realidade, isso é loucura. Isso é loucura. Aleluia. 2 coisas, porém, vão acontecer que nós não podemos esquecer nunca como igreja. Que nós um dia vamos morrer, ou nós vamos ser arrebatados pelo Senhor. Aleluia, eu creio, Senhor. Esse homem não estava preparado para essa realidade espiritual. Ele esqueceu de quem? Ele esqueceu de Deus. Existem muitas coisas, irmãos, que estão concorrendo hoje, que estão concorrendo. O Senhor Jesus,
Ele falou isso lá em Marcos capítulo 4. Ele diz assim, Marcos 4, de 10 Marcos 4, ele fala aqui, olha, vou ler só o versículo 19, diz assim: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Pedro. Então existem muitas coisas concorrendo com a fé em Deus. Verdade. Nesta hora. Aleluia. O esquecimento, porque a Bíblia diz que ele se esqueceu de Deus. O esquecimento tem sido o grande problema da atualidade. Mas pior é que às vezes lembramos do que queremos esquecer e esquecemos o que gostaríamos de lembrar. É extremamente humana. Este homem estava tão envolvido com a riqueza que ele esqueceu das coisas fundamentais da vida. Servir a Deus estava fora dos seus planos. E se pensar em Deus, larga isso, pensar em Deus. O seu conceito era como muitos de hoje. Deus é coisa imaginária. Deus é coisa para gente que não tem o que fazer, gente desocupada, gente que não pensa, gente que não raciocina. Pensar em Deus é coisa de todos. Este é o problema de muitos hoje. As pessoas são autossuficientes, estão envolvidas com suas atividades do dia a dia, que esquecem que Deus são aqueles que não têm tempo para pensar em Deus. E eu falo, lá na minha casa, eu até falo isso direto com minha esposa e meu filho: celular é ladrão do tempo. Verdade. Ele tira o tempo de oração, Com certeza. ele tira o tempo da palavra, ele tira o tempo da comunhão, ele tira o tempo da sentar à mesa e saber o que o outro está pensando. É isso aí. Hoje eu fui na casa de um parente, e chegando lá estava faltando um integrante da família numa festa de aniversário. Quando eu procuro, ele estava no quarto com o seu jogo, jogando, fone no ouvido jogando. E nós não sabemos, as oportunidades são únicas. Verdade. E nós estamos juntos aqui. Quantos pais não têm acesso aos filhos, quantos filhos não têm acesso aos pais, porque estão preocupados. Quando vai falar, você pode, eu estou ocupado agora, estou no joguinho agora, É desse estou jeito. aqui no YouTube agora, estou vendo uma série agora. Misericórdia, Senhor. E quando vai ver, irmãos, a oportunidade de estar ouvindo o outro, saber o que está acontecendo no coração do outro, se sabe, porque o ladrão do tempo tomou todo aquele tempo. O seu tempo é para correr atrás do carro novo, tentar vencer na vida, se divertir, viver prazeres mundanos, mas não tem tempo para lembrar que existe um Deus real e verdadeiro. O corre no dia a dia, a ansiedade, a alcançar, de conseguir coisas, vai cauterizando o indivíduo e o torna avarento, e a avareza é uma das maiores loucuras humanas. Tem muitos crentes que têm se esquecido de Deus. Deus. Só um aperto, lembre-se de Deus. Meu irmão, lembre-se de agradecer a Deus pelas suas vitórias. Lembre-se de agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem te dado. A Bíblia diz que louco, porque a quem não acreditava que a vida de um homem consistia na abundância dos bens que ele possuía, que ele iria adquirir. As pessoas não têm priorizado Deus, não têm tempo, estão cansadas. Mas as pessoas têm muitos planos, e são esses planos que causam, que acabam dominando as suas vidas. Aquele homem não foi chamado de louco por causa do seu trabalho, por causa do seu esforço, mas porque ele deixou Deus de fora da sua construção, da sua vida, dos seus planos e dos seus projetos. A palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 4, irmão, nos ensina, e Tiago diz que os homens estavam fazendo planos. Capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: atendei agora a voz que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano,
e lá nós negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante É desse e logo jeito. dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Maravilha, Senhor. Entende, irmãos, como que a importância da gente entender que Deus precisa estar nos nossos planos, nossos pensamentos, direto, todo o tempo. Este homem não conhecia esta passagem da Bíblia, mas eu e você conhecemos um valor é a nossa vida. Alguns segundos que nós estamos aqui é muito valoroso. Amém. Aleluia. Relógio, olha para o relógio, o tempo está passando, galera. E eu falo com minha esposa sempre, falo assim, olha, a vida está passando muito rápido. Irmão, muito rápido. Ou sou eu que penso isso? Não, está certo. Muito rápido. É verdade. Há pouco dia eu estava lá dentro do quartel aqui do Exército de Macaé, debaixo daquela marquisezinha, aguardando a hora de eu ser chamado e querendo se liberar, não querendo ficar no quartel. Hoje, irmãos, agora eu vou fazer 60 anos. Desse jeito. Entende, irmãos? O tempo passou. E sabe para onde eu estou caminhando? O encontro com o Mestre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Porque se Deus me der mais 40 anos, está ótimo. Né? Mas entende como o tempo passa. Decisões são tomadas, escolhas precisam ser feitas rápido. Andar cheio do Espírito Santo, ler a palavra, servir ao Senhor, tocar na casa de Deus, jovem. Eu encontrei com um jovem essa semana. Falei, meu Deus, já esteve na casa de Deus, pregava o Evangelho. Estava no meu braço, pastor, me ajuda. Falei, o que foi, meu amigo? Pastor, não consigo dormir. Eu acordo 3 horas da manhã, fico acordado a madrugada inteira. Eu vejo alguma coisa querendo me matar, querendo destruir minha vida, eu não sei o que fazer. Eu falei, busco o Senhor, vamos para a casa do Senhor. Mas eu não consigo, mas você vai conseguir. Em nome de Jesus. Entende, irmãos? Os nossos olhos não conseguem ver como que o inimigo tem amarrado pessoas, acorrentado pessoas, e eu e você temos toda a autoridade do céu. Jesus disse que ele nos deu toda a autoridade. Aleluia. Então, a decisão de mergulhar, de vencer a cada dia em Deus, é grande. Então decida nessa noite. Decida essa noite servir a Deus com alegria. Decida nessa noite viver para Deus. Porque o mundo espiritual ele é real. Aleluia. Aleluia. Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, porque Ele é o autor da vida eterna e conservador de todas as coisas, tudo que nós temos vem dele. Aleluia. Irmãos, todos nós passamos por dificuldade, temos problemas, e às vezes choramos e pensamos em parar e desistir. A você igual a mim, às vezes as lutas vêm, são inúmeras, mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus te dá o dia de hoje para que muitas coisas possam mudar na sua e na minha vida. Em nome de Jesus. Agora é muito importante, Aleluia. não se esqueça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te deu o dia de hoje como presente. Obrigado, meu rei. Glória a A Deus. Bíblia diz que aquele homem deixou Deus de lado. A palavra do Senhor no Salmo 127, 2 diz que é inútil correr atrás de projetos sem Deus. O verdadeiro motivo da nossa felicidade é Cristo em nós. Aleluia. É Cristo em nós. Cristo em nós. Glória.
Não deixe que a vida siga sem você tomar a decisão Verdade. de deixar o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aleluia. Ser o Senhor da tua casa. Da tua Ô, família. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Coloque tudo na mão dele. Não seja um louco. Louco é viver sem Deus. É loucura. Deus tem plano para a sua vida. Amém. Deus tem plano para a minha vida. Glória a Deus. Irmãos, eu já vou encerrar. Vou dar aqui um breve testemunho. Já falei aqui, mas não sei se todos estavam aqui no dia. Eu fui um jovem que aos 12 anos de idade, o médico falou que eu ia viver somente até os 15. E eu ouvi isso. E quando nós não temos nada para segurar, a gente corre para o mundo, que o mundo tem ilusão. O mundo tem bolha de sabão. Para a gente correr atrás, ela história aqui. É bonito, né? Aquela bolinha de sabão. Aí você para. Aí depois sai outro. É assim. Eu não tinha. E aí fui atrás. Bolha de sabão. Bebida, droga, carnaval. É, Deus. Até um dia que me falaram de Jesus. Eu entrei dentro de uma igrejinha de madeira. Jesus estava lá. Amém. O irmão, Glória a Deus. Aí, o irmão só tinha bandeira nessa igreja. Mas Jesus não está preocupado com isso. Aleluia. Jesus está em busca de verdadeiros. Confirma. Eita, glória. E ali está uma Aleluia. e você está aqui nessa Te adoramos, Senhor. E aí eu Aleluia. porque o Senhor me salva. Eu fiquei uma semana falando em línguas. Trabalhando, meu irmão falando em línguas. Que coisa maravilhosa. Verdade. Sabe um peso de dentro de mim. Aleluia. Eu entendi o que é paz. Não sei que você está aqui nessa noite, mas é o mesmo Deus que está aqui. A Bíblia, nós vimos agora, nós temos uma semana da Páscoa agora. Ele não está no túmulo, ele está. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós não podemos ouvir a voz do Senhor dizendo que você é louco, eu não sou louco. Temos fé e cremos. Amém. Se você está aqui, com o plano de Deus, você está aqui. Glória a Deus. Continue firme, seguindo ao Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo. E você vai ver como grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Um jovem que não tinha expectativa nenhuma. Hoje eu tenho ali minha esposa, minha linda esposa, meu lindo filho. Glória, seja dado o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, Deus fez possível. Eita maravilha! Esse é o nosso Deus. Então Deus que faz tudo. Aleluia! Não existe. É verdade. Creia em Deus, confia em Deus. Sabe que tudo que vem às tuas mãos vem dele. Amém. E é para ele. Glória a Glória a Deus. Deus. Louvado seja o seu nome. do Senhor. Essa é a palavra que Deus vem ministrando no nosso coração nessa noite. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Aleluia. Eu não falar muito, mas o Espírito Santo, ele fala o teu coração. Com certeza, Senhor. Ame o Senhor, adore o Amém. Senhor. Viva para Ele. Eu sei que tem muitas vezes que as lutas vêm, as barreiras vêm, mas você nunca vai estar só. Jesus disse que aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Aleluia. Obrigado, Senhor. Jesus está conosco.
Glórias a Amém, Deus. irmãos? Amém. Pode ficar de pé, irmão. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Viver nesse mundo, irmãos, sem ter essa certeza que Deus está conosco, nos ajudando todo o tempo. É loucura. Verdade. E a gente vê muitas pessoas loucas nesse mundo. Muitas pessoas que não compreendem. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, rendemos graças ao Senhor nessa noite, Deus. É tão bom, ó Pai, saber que a oração que se faz nesse lugar, ela não para nessas paredes, nesse teto. Sabemos que temos um Deus que ouve a nossa oração. A palavra diz: clame a mim e responder-te-ei. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não conheço como está cada coração nessa noite. Aleluia. Pai, muitos talvez, ó Deus, estava pensando, ó Pai, que o Senhor estava distante. Ó Deus, a tua palavra diz que perto está o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos sair daqui edificados nessa noite, de que tudo que vem às nossas mãos vem do Senhor. Aleluia. E que o Senhor, Pai, faz de nós mordomos seus. Oh, glórias. Sabemos que a nossa vida, a nossa existência aqui não é em vão. Foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que nos trouxe até esse lugar. Pai, toma a vida dos meus irmãos. Ó Deus, restaura, transforma. Pai, também daquele que entrou aqui desanimado, abatido, cansado. Renova as forças nessa noite. Em nome de Jesus. Ó Pai, traga o vigor dessa noite. Traga mesmo, em nome Senhor. de Jesus. Que possa sair daqui, ó Pai, vibrando, alegre diante de Ti, ó Pai. Aleluia. Anunciando a Tua palavra, anunciando o Teu amor, anunciando o Teu perdão, anunciando a Tua graça, anunciando a Tua misericórdia, Senhor. No nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado por Tua palavra que não volta vazia. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, Jesus. Queremos, Pai, que o Senhor está em nós. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Esta oração que nós fazemos a Ti. No nome do Senhor. No nome do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Chama Ele para honra. Pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Maravilha! Quão insondável, prejuízo que seus caminhos. Aleluia.
glórias, aleluia. Oh, aleluia. Eu convido a sentar nesse momento. A Adriana vai estar fazendo os anúncios. Nosso culto começa às 18, acaba às 20 horas. E antes da Adriana fazer os anúncios, eu quero dizer, hoje o pastor estava falando sobre o tempo, sobre a hora, passa muito rápido. E eu comecei, meu filho aqui tá, né? Eu não posso falar muito, meu filho, toda vez fala que eu falo a mesma coisa. Ele já fui ministrado em umas igrejas aí, meu filho, de novo, meu pai, olha só, o cara começar a falar, começou a namorar minha mãe, tinha 17, ela tinha 16, eles falam, eu vou falar de novo. Eu comecei a namorar a Adriana, tinha 16, 17 anos, a Adriana tinha 16. Então, quando o pastor falou sobre o tempo, me veio isso no meu coração. Eu falei, rapaz, não passa rápido mesmo. Muito rápido. Passa muito rápido. E ontem eu estava comentando isso na minha casa. Eu conversando com a Adriana, a gente estava sentado na mesa, eu falei assim, rapaz, você, o povo está apressado, Jesus volta logo, volta logo. Eu falei para minha esposa, em forma até de brincadeira, não desculpa os irmãos, mas em forma até de brincadeira, mas falando sério, tá, irmão? Eu falei assim, Jesus acabou de subir. Se bobear, tem 2 dias que Jesus subiu ao céu. Verdade. Bobear, tem 2 dias. Ele acabou de sentar do lado do Pai e tá, gente, Jesus, volta logo, volta logo, volta logo, volta logo. Sabe por quê? Porque nós somos presos ao tempo. Mas Deus não. Verdade. Deus fala que um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e tem 2000 anos que Jesus morreu. Então 1000 anos para Deus é como um dia. Eu posso dizer que ele acabou de subir. É verdade, é verdade. Aleluia. Nós é que somos presos forte, ao tempo. papai. Ele não é preso ao tempo. Amém. Ele não. Glória a Deus. Nós somos presos ao tempo. Aí para nós passou 2000 anos. E para Deus, será que passou 2000? Para mim, para você, passou 2000 anos que ele morreu. Mas para ele, passou de repente 2 dias que ele está falando assim para mim. E para você, acabei de sentar no trono. Você já quer que eu volte? E você está falando, está demorando. E Jesus falando, acabei de sentar, acabei de chegar para vou descer de novo, mas eu vou. Mas como eu prometi, eu vou voltar para Aleluia. Glória a Deus.